Boa tarde, espero que todos estejam com saúde. Aqui quem está falando é a tia Morgana, né, professora do segundo ano de vocês. Então, estou aqui hoje para dar a nossa primeira aulinha de história. E aí, para começar a nossa aula de história, vamos fazer aqueles conferes, né, aquele checklist para saber se está tudo ok com o material de vocês, tá? Separaram a agenda, o estojo e o livro de história. O livro que nós estamos estudando, lembrando que nós já iniciamos o caderno 2 de história, ok? Estojo em mãos e agenda em mãos. Vamos lá fazer a agenda. A agenda de hoje de história, nós vamos estudar no dia 13 de maio de 2020, história, documentos e a história que esses documentos ele nos trazem. Tarefinha de casa, livro de história, páginas 166 a 169. Copiem aí. Pronto? Bora lá! Então, para iniciar a nossa aula de história de hoje, tem uma coisa muito importante para dizer para vocês. Desde a aula de geografia, né, que já foi disponibilizada para vocês, vocês viram que a tia Morgana, ela tá separando para vocês slides, né, que eu tô preparando, enxugando o livro de vocês, trazendo imagens dos livros de vocês, que a tia Morgana pega lá na plataforma da Rede Pitágoras. Tô trazendo informações importantes, conteúdos bem legais para vocês. E eu vim aqui dizer algo muito importante. O que acontece? Tia Morgana veio dizer que todo esse conteúdo de slides que eu tô fazendo, ele vai, porque aqui a tia Morgana traz a aula, né? Passa o slide rapidinho, passa o slide e explica, passa o slide e explica. Então acaba que muitas vezes você tem que parar o vídeo para olhar o slide, para o vídeo, olha o slide rapidinho e não tem como ter o acesso direto, diferente de você ter o acesso àquele arquivo em si. Por isso, tia Morgana vai disponibilizar esse arquivo do slide lá na plataforma da Rede Pitágoras. E pegando esse ganchinho, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Hoje é dia 13 e já estamos no terceiro dia do retorno das nossas aulas. Retornamos às aulas segunda-feira, no dia 11, e aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aqui já foi dar uma olhadinha lá na Rede Pitágoras? Porque a última vez que nós tivemos acesso lá foi para realizar aquele quiz que nós fizemos, não foi? Fizemos aquele quiz lá para a tia Morgana poder tirar as notas de vocês. Mas aí, quem teve acesso? Porque eu não sei se vocês lembram, mas a tia Morgana já falou que lá na plataforma da Rede Pitágoras tem uma imensidão de jogos. De português, de matemática, jogo da memória, uma variedade de jogos que vocês podem jogar e se divertir muito. Ou seja, além de todos esses jogos, a tia Morgana já colocou lá os vídeos aulas também. Se você não quiser acessar pelo YouTube, você acessa pela Rede Pitágoras. E agora, mais uma novidade é que a tia Morgana vai colocar somente lá esses slides que a tia Morgana está preparando para as aulas. Então, se você não conseguir acompanhar pelo vídeo aqui, quiser ter acesso somente ao arquivo do slide das aulas, corre lá na plataforma da Rede Pitágoras e tem acesso bem direitinho, ok? Então, bora lá começar a nossa aula de história. Para começar a nossa aula de história e abrir o capítulo de história, o capítulo ele inicia perguntando o seguinte: ele nos traz essa imagem de cara, foca aqui um pouquinho. Só de olhar para ela, a gente já consegue perceber que parece o que essa imagem? Eu já ia dando a resposta. Parece o quê? O que é que lembra vocês essa imagem?
Logo de cara, quando a gente olha, eu, né? Olhei e lembrei de vocês. Porque me lembra uma sala de aula. Crianças sentadas em banquinhos, né? Ou cadeiras, numa mesa, desenhando. Só que o tema da nossa aula, ele pergunta o seguinte, faz uma pergunta, né? Quem conta a história? E aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês devem estar se perguntando? Tia Morgana, o que é que essa imagem, teoricamente, né? Eu não posso afirmar de uma sala de aula, tem a ver com o tema da nossa aula, sobre quem conta a história. Vamos descobrir. Primeiro, lembra bem dessa imagem que você está vendo aqui. Olha só. Olha só o que tem aqui. Nessa segunda imagem, tem outras crianças. Essa segunda imagem é o complemento daquela primeira, né? Tem outras crianças. Aqui é como se fosse a professora, parece até um pouco comigo, né? Usa óculos, é loirinha, eu só não sou tão magra quanto ela, mas o óculos parece um pouco. E ele faz duas perguntinhas. Olha o que ele pergunta. Essas perguntas equivalem a essa e aquela outra imagem. Que objetos dessa mesa podem relevar informações sobre essas pessoas? Por exemplo, mostra aqui direitinho essa imagem. Esse cubo mágico aqui, nós não sabemos de quem ele é, não é verdade? Mas o que ele pode dizer com relação a alguma dessas crianças? Sobre a história de alguma dessas crianças? Por exemplo, esses lápis de cor, o que eles podem contar sobre a história de uma dessas crianças? Há objetos que podem contar um pouco da sua história? Agora essa pergunta ele faz para você. Existe algum objeto que você tenha que através desse objeto ele pode contar um pouquinho sobre a sua história? Os objetos e a história. No livro 1, que é o livro que nós já estudamos, que tem os documentos e outros objetos importantes para contar a história das pessoas e das suas famílias e das suas comunidades. Quais são algumas informações sobre uma pessoa que estão contidas nos documentos pessoais? Eu não sei se vocês lembram, mas no livro 1, nós tivemos a oportunidade de encontrarmos, tinha uma identidade no livro 1 e a tia Morgana foi passando a minha almofada do meu carimbo e vocês colocaram a impressão digital e carimbaram no livro de vocês, né? E fizeram como se fosse a identidade de vocês. E aí ele quer saber quais são algumas informações pessoais que tem nesses documentos. Para pensar um pouquinho. Por exemplo, vou pensar aqui na identidade, né? Não são todas as crianças que têm identidade, mas as que têm, ou pensa na identidade da mamãe, do papai, da titia, do vovó, da irmã, do irmão, quem está com você. Essa identidade, quais são algumas informações que constam nessa identidade, algumas informações importantes que tem na identidade? Pensa um pouquinho. O nome, o que mais? O que é que tem mais? Vamos ver. Olha só, aqui eu tenho a imagem de uma identidade, não é verdade? E aí ele diz algumas coisas importantes que eu consigo encontrar nessa identidade, nesse documento, que é o quê? O nome, sobrenome, a data de nascimento e o local que você nasceu também. Ou seja, tia Morgana sempre fala sobre a importância desse documento, porque ele diz muito ao seu respeito. Aí olha só, documentos pessoais. Esse documento aqui, alguém conhece? Sabem que documento é esse?
Pois bem, no livro 1, quando nós estudamos sobre documentos também, eu ensinei para vocês que esse documento aqui, ele é o nosso primeiro documento como cidadão. É esse documento que nos faz ser um cidadão. Esse é o documento que toda criança precisa ter para ganhar um nome e ser considerado um cidadão. Quando você nasce, você ganha um nome. E esse nome ele precisa ser registrado. Para que esse nome ele seja considerado nos registros, sua mamãe, seu papai, algum responsável seu precisa ir no cartório para fazer esse registro. E aí, vamos lá. A tarefa de casa vai falar sobre esse documento, que é a sua certidão de nascimento. A tarefa de casa, ela pergunta sobre o local. Você já se perguntou qual é o local que são feitas essas certidões de nascimento? Nos cartórios. As certidões são emitidas por órgãos do governo. Os cartórios, os pais ou responsáveis pela criança, devem comparecer após o nascimento do bebê para registrar. E a primeira certidão, ela é sempre gratuita. Olha só. Agora, já brincaram do que é o que é, né? Comigo em sala. Pois eu tenho uma brincadeira para fazer, que é o que é o que é. Vamos lá. Vou perguntar e vou dar um tempinho para vocês pensarem. O que é o que é? Existe um documento que registra a sua história na escola. Como você se comporta, os resultados das provas, a quantidade das faltas, eram faltas e presenças, entre outras informações. Você sabe que documento é esse que registra tudo isso na escola? Pensa, 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 é o que é o que é. Vou dar 10 segundinhos para pensar. O nome desse documento. Acabou o tempo. Pensou? Respondeu? O nome desse documento é Boletim Escolar. Olha só. Inclusive, o de vocês foi liberado um dia desse, hein? E eu recebi, muitos elogios de vocês, porque eu só tenho aluno, nota 10. Olha só. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Olha que bacana. Vem aqui, mostra aqui, para eles verem. Observa bem aí, vou dar 10 segundinhos para vocês observarem bem. Observaram? Agora deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui que ficou lá no início. Bora lá. O que é possível saber observando este boletim escolar? Vocês observaram e aí, observando esse boletim, o que é possível saber? Primeiro, eu consigo saber que ele pertence a quem? A um menino, né? Porque eu consigo lá ver logo o nome de um menino. Como é o nome desse menino? Um menino chamado Davi, né? Inclusive, nós temos um Davi na nossa turma, né, Davi? Então, outra coisa que é possível observar nesse boletim, que ele estuda em uma escola chamada Grandes Sertões, também. E que ele é um menino muito estudioso. Vocês viram que as notas do Davi são só notas boas. E por último, que o Davi, ele parece ter melhor desempenho, ou seja, ele se dar bem melhor nas disciplinas de História e Matemática do que Educação Física, que no nosso caso seria a recreação.
Ou seja, o boletim escolar, ele é também uma forma de um registro. Ele é um documento de vocês também. Tudo bem? Ficou esclarecido para vocês? Fazer a tarefinha de casa. Qualquer dúvida, fala com a tia Morgana, tá certo? Um beijo!